Salve, haha, senhoras e senhores. Bom, esse é o formato daquele, que a gente está acostumado nos finais de semana, ou sexta-feira ou sábado a gente faz um podcast. Aquele formato que você deixa tocando enquanto faz alguma coisa em casa, ou toma um cafezinho. Pois bem, o tema é: eu quero encontrar o diabo. Pois bem, fisicamente é difícil. Fisicamente não, a não ser que ele se o ser se materialize à sua frente. Ele tome o corpo de alguém, ou ele use o corpo para você poder enxergá-lo com seus olhos materiais, os seus sentidos físicos. Um dos 5 sentidos, no caso a visão, para você enxergá-lo, ouvi-lo, ele precisa ter um corpo, uma matéria. Assim como o corpo que você tem, não necessariamente igual, claro. Mas ele precisa ter uma densidade, ele precisa ter uma carne, digamos assim. Não que nas outras dimensões ele não tenha um corpo, não tenha uma carne. Porque de uma dimensão para outra, o que muda é a frequência. Tanto o seu corpo, sendo físico, você consegue tocar o seu corpo agora. Quando você passar para outra dimensão, você vai conseguir tocar o seu corpo, você vai conseguir enxergar um céu, por exemplo. Você vai olhar para o alto, vai enxergar o céu. Se tiver claro, é dia, Vai ter o sol ali, dependendo do clima, o céu vai estar aberto. Vai ter nuvens, você vai ver, de repente, pássaros voando. É uma outra dimensão, é uma outra realidade, mas tão física quanto esta que a gente está vivendo aqui. E estes seres vivem nestas dimensões. O que ocorre? Como ele está, digamos assim, numa dimensão acima, para que a gente possa entender, eu vou ilustrar mais ou menos assim. Ele está numa dimensão acima e ele consegue ver a de baixo. Entende? Porém, a dimensão em que ele está, ele não consegue ver as dimensões de cima. Mas ele consegue ver a dimensão de baixo. Nessa realidade, o correto era isso. Era termos acesso às dimensões, tanto acima quanto abaixo. Ao menos de forma que pudéssemos manter um contato. Em breve, teremos tecnologia nesse nível. Em breve, muito em breve. A tecnologia tem avançado bastante e eles só não investem nisso porque vai quebrar muitos paradigmas. E isso não é lucro, não dá lucro para eles, entende? Para eles que eu digo, o pessoal do poder. Pois bem, então para você ver somente nessa estratégia, o ser vai ter que tomar um corpo, o espírito do ser vai ter que acoplar num corpo, a consciência vai ter que controlar um corpo físico, material. Independente se for um monstro ou uma coisa bizarra, de repente um réptil, O pessoal fala muito dos reptilianos e dos draconianos. Ninguém, aparentemente, nunca vi alguém relatar que viu alguém. A não ser
esse pessoal de fora, né? Esse pessoal estrangeiro que comenta ali, mas a gente acaba desconfiando. Mas cá entre nós, existe essa possibilidade, existe. Ou muito provável ele descer num corpo de um ser humano. Afinal, para ele se comunicar contigo, ele vai ter que ter cordas vocais, vai ter que ter, né, língua. Para haver uma comunicação, no mínimo uma comunicação, ele vai ter que ter um corpo físico. Você vai ter que enxergá-lo, você vai poder enxergá-lo, né, no caso. Ele vai lhe enxergar, ele vai usar um corpo físico. Isso era muito conhecido, isso era muito usado nos tempos antigos, onde os deuses, podemos assim dizer, eles tomavam forma de seres humanos e compartilhava seus amores com a humanidade. O que acontece? No caso dos deuses antigos, minha tese é a seguinte: eles são tecnocratas. Ao longo desse período venho compreendendo essa parte que eles são tecnocratas. Eles dependem de tecnologia. Então, com a tecnologia, ele consegue, por exemplo, moldar um corpo. Tá? Clonagem. Tá? Processo de clonagem. E o que ele faz? Ele tem a consciência dele. Tá? Ele retira parte dessa consciência e acopla no corpo que ele criou, que ele fez em laboratório, já adulto, já pronto para distribuir o amor, né? E aí ele pega parte dessa consciência e bota no corpo. É um corpo físico, só que científico, criado cientificamente. O processo de clonagem, molde do DNA, ele pode moldar um corpo, criar um corpo do jeito que ele quer. Aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil. E aí ele coloca um pouquinho da consciência dele e tudo certo. Se aquele corpo morrer, aquela consciência volta para a consciência maior dele e ele adquiriu experiência daquele corpo e ele não morre por consciência. Ele morre pelo corpo. O corpo dele pode até morrer, né? De repente acontece uma batalha, ele perde, ele toma a desvantagem e perde. E perde a vida. Ele vai perder a vida daquele corpo, daquela capa. E aí a consciência que está ali é automaticamente atraída para a consciência original dele, que pode estar em outra dimensão. E aí é fácil. E moldando corpos, você consegue viver eternamente. Por isso explica a eternidade deles. Isso também explica a força deles. Eu posso moldar um corpo super forte a partir de códigos genéticos ali, alteração do DNA. E aí eu posso usar armas poderosas, armas acopladas ao corpo, a qual um específico corpo consegue sustentar devido à arma, né? Porque essas armas têm tem radiação, ela emana radiação. Então você tem que elaborar um corpo que ature toda aquela carga de radiação só daquela arma existir ali sob a posse do corpo, do Deus em questão, da parte consciencial daquele Deus que está usando aquele corpo. Pronto. É assim que você consegue ver. É assim que você consegue enxergar.
De outra forma, só através do corpo mental ou corpo espiritual, corpo elevado. Que aí o corpo mental ele acessa outra dimensão e você enxerga, mas tem um pequeno detalhe. Quando você utiliza, né, o teu corpo mental, quando você utiliza seu corpo mental para acessar outras dimensões, você pode ter alguma interferência, pode ter alguma falha na comunicação. A transmissão pode acontecer falhas. De repente você não consegue enxergar cores, por exemplo. Particularmente, eu não consigo enxergar cores. Eu enxergo cinza, tons de cinza, preto. Vai do preto, né, ao branco, mas eu enxergo cinza quando vejo, porque eu não sou clarividente excepcional, não sou, inclusive tenho que treinar essa parte, mas não sou um avatar clarividente. Tenho lapsos, e o que eu enxergo é tons de cinza. E nos desdobramentos, quando ocorre, porque eu não consigo controlar, é quando ocorre. E é bem eventual, não é sempre. Estaria mentindo aqui se eu dissesse que fosse sempre. A não ser que no futuro eu vá treinar essa parte, e aí de repente eu consigo com mais facilidade acessar, enfim, aí sonhos / desdobramentos, eu consigo enxergar outras poucas cores, mas muito poucas. Mas a imagem me é nítida. Ainda que na clarividência eu não consigo sustentar por muito tempo. Eu consigo ver frações de segundos, às vezes 2 no máximo, 2, 3 segundos. Às vezes nem chega a 1 segundo, apenas vultos, mas querendo ou não é um sinal de que existe clarividência nesse corpo. Então dá para aprimorar. Qualquer um pode aprimorar esses dons. É possível. Daí você treinando esses dons, o dom da clarividência, você teria a possibilidade muito maior para enxergar, seja lá quem você quer enxergar, seja lá quem você quer fazer contato. Mas em alguns casos, também eventuais, ultimamente, né, os demônios de Lúcifer e os demônios escondidos, eu não tenho mais conseguido ouvir. Mas no início, quando eu fiz o primeiro, eu ouvi e senti. Eu senti o sentimento, né, o sentir, a energia eu consigo sentir. Mas o ouvir, eu só consegui ouvir nos primeiros que eu fiz. Eu ouvi Lúcifer, né? Os outros ali posteriores. Daí, depois de um tempo, eu fui perdendo este contato auditivo. Eu não consigo mais ouvir. Quando eu faço os rituais do Lúcifer e os demônios escondidos, não consigo mais ouvir. Mas tudo bem, isso não quer dizer que deu errado. Esse detalhe não quer dizer isso. O patchwork, o acordo é feito normalmente, é feito independente do que você ouvir, ver ou sentir. O acordo é consumado. Porém, aí vem a questão. Como você conseguia ouvir, já que o ser está em outra dimensão? O ser está
ele não tem um corpo físico para transmitir a palavra para você, uma mensagem para você. No caso, eu. O que ocorre? Quando a audição, no caso de sua parte, de você ouvir uma mensagem, ela ocorre no sexto sentido. Tá? Ela você não vai utilizar a orelha, você não vai utilizar o ouvido para ouvir, nesse caso. E nem os olhos para enxergar. Você não vai utilizá-los. Quando ocorre um contato nesse sentido, de você ver ou ouvir, ele ocorre na sua glândula, que vai te fazer, o que vai te transmitir e vai captar mensagens ou visões, vai ser a sua glândula pineal. O que seria a glândula pineal? É aquela glândula que está ali debaixo e no meio ali do cérebro. É ela, assim como os olhos, você tem os órgãos, assim como você tem os seus olhos, que você enxerga, assim como você tem a boca, né, que você fala, o nariz que você cheira, o ouvido que você escuta, você tem a glândula pineal para esse tipo de coisa, para transferência, ela serve como uma antena. Aí você capta e transmite mensagens através dela. É o sexto sentido. Intuição, tudo vem dela para o cérebro. Ela é o canal do físico para as outras dimensões. Então é usando a glândula pineal, que você vai ter como enxergar, você vai poder enxergar, você vai poder ouvir. O que mais? De repente você vai conseguir sentir cheiro também. Mas é tudo através dela, porque ela capta de outra região / dimensão, de outro multiverso, tá? Hoje em dia está na moda, né, esse termo multiverso. Mas multiverso e dimensão é praticamente a mesma coisa. São tudo frequências. Ela vai captar essa frequência e vai transmitir para os seus sentidos físicos. Que daí, sim. Por exemplo, ela captou a imagem de um ser. Daí ela vai transmitir, ela vai captar e vai levar até os seus olhos, digamos assim, e você vai enxergar. Então, para você ver ou fazer contato, pelo menos ver ou ouvir, um contato de sua parte, tá? Para você fazer um contato, a sua parte é treinar a sua clarividência, né, através da glândula pineal. Você vai ter que treinar ela. Tudo é possível em questão de dons espirituais. No caso, você vai treinar para conseguir enxergar. Mas são exercícios. Você vai ter que sair do conforto, vai ter que aprender algumas coisas, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar bastante coisa e vai ter que pôr em prática os exercícios que se pedem, que alguns livros pedem. E tem alguns exercícios também mentais. E alimentação, muito importante também. A alimentação, por isso que em alguns casos, algumas advertências sobre a alimentação, né? As condições carnais, por exemplo. Em alguns rituais você vai precisar estar em jejum, de tantas horas em jejum, justamente para deixar a glândula pineal com melhor circulação de sangue. Se você tiver ingerido alimento,
a digestão ela consome muita energia. Seu corpo estando em jejum e você utilizar a glândula pineal, seu corpo vai direcionar a maior parte de energia para a glândula pineal. E assim você vai ter melhor captação. Entenderam? Então, se você quer enxergar, quer conversar com o demônio, seja quem for, o demônio, o anjo, daimons, enfim, qualquer contato precisa ser feito um treinamento da glândula pineal. Você só vai conseguir ter esse contato através desta antena que todo mundo, todo ser humano tem. Bom, daí tem o outro caso do ser em questão querer fazer o contato contigo, com você, com sua pessoa. Porque de repente você tem a clarividência aprimorada, mas o ser não quer conversar contigo. De repente ele não quer contato contigo. E aí você vai achar estranho, vai achar que tem alguma coisa errada, vai achar que tem fez alguma coisa errada ali no processo, todo o processo. E aí você vai tentar de novo, e se o ser realmente não quiser contato contigo, não vai adiantar, porque precisa ter uma troca, né? Sabe o sinal de Wi-Fi no celular quando você está conectado? É uma setinha enviando e uma setinha recebendo. E aí, se você só envia, não tem contato, não está conectado. Exatamente essa palavra. Você precisa estar conectado com o ser que você quer fazer o contato. Precisa de tempo, demanda bastante tempo de aprendizado, realmente. E nesse caso, no caso da conectividade, né, da conexão, você vai precisar ter uma conexão com o ser. O ser vai ter que querer falar contigo. E aí com a clarividência eu vou poder falar com espíritos, ou enfim, vai acontecer de eu ver espíritos? Muito possivelmente. Então já vai... Bom, mas se você quer fazer um contato com um demônio, um espírito é o que para você? Não é nada. Não tem problema, né? Mas tem diversas formas. Cada espírito, digamos assim, porque são seres iguais. São seres, só que um é conhecido como demônio e o outro foi conhecido ou é conhecido como um ser humano. É o espírito de um ser humano. Ambos são espíritos, ambos são físicos na dimensão em que estão. Enfim, alguns seres humanos, quando passam para outra dimensão, eles ganham corpos. É uma forma tecnológica. A tecnologia usada, ela molda a sua consciência. Por exemplo, se uma pessoa morreu com um tiro, acerta o peito da pessoa, a ferida que ocasionou a morte está gravada na consciência da pessoa. Então, chegando na dimensão tal, o corpo é moldado de acordo com a consciência. Então ele vai ser moldado um corpo ferido. Entenderam? Aí, para onde eu vou? Tem uns vídeos no canal referente a isso, né? Para onde vai depois que falece, depois que morre. Bom, aí depende da frequência que você
comumente emana, depende da sua programação mental. Se sua programação mental ela tem uma base de sentimentos bons, assim que sua consciência deixar seu corpo, sua consciência é atraída para onde ela emana, para o sentimento que ela emana. Por exemplo, se existe uma colônia ou uma cidade que é numa dimensão X, que nessa dimensão X vibra na frequência da alegria. E sua programação, e em sua programação, você tem ali a alegria como base. Ok? Sua consciência será atraída para essa dimensão. Agora o oposto, se você sente raiva, né? Sente desejo de guerrear, por exemplo, mais comum atualmente aí. O desejo de guerrear, de guerra, de confronto. Guerra para o domínio, para a dominação, em prol da dominação, tá? É um sentimento tenso, é um coletivo de ódio, raiva, rancor. Acho que tudo isso são sinônimos, né? Mas é para essa dimensão que você vai, para uma dimensão onde vibra raiva, ódio, rancor. O que mais? Desespero, de repente, uma dimensão que vibra isso aí. E aí sua consciência cai direto na dimensão lá. E aí, quando cair na dimensão, você vai ganhar um corpo, você vai passar por um processo lá tecnológico, tanto na dimensão inferior quanto nas outras superiores. Nas outras de sentimentos elevados e nas de sentimentos ruins. Daí, chegou na dimensão, acontece um processo tecnológico de molde de corpo, que ele vai se moldar à sua consciência. Se a sua consciência é expandida, se você tem um conhecimento, uma consciência expandida, eu não tenho outra palavra, o seu corpo vai nascer do jeito que você quiser. Se você não tem limites, né, de consciência, claro. Se sua consciência não tem bloqueios, parâmetros, né, fronteiras, você pode moldar o corpo que você quiser dentro da tecnologia, porque a tecnologia consulta a sua consciência. Por exemplo, aí se caso você faleceu com um tiro e você tem uma consciência expandida, você vai simplesmente desapegar do ferimento e vai se moldar, vai moldar o próprio corpo sadio, saudável, do jeito que você quiser. Me aprofundei, acabei saindo um pouco do contexto, mas é bom que daí explana bem essa parte e dá para ampliar mais a consciência, né? Quebrar alguns paradigmas e dá para compreender o porquê a gente não consegue enxergar com esses sentidos físicos, com esses sentidos dos seres humanos, né? Os 5 sentidos. Somente com o 6º sentido, que ele capta e transmite para os demais sentidos. Em resumo, era isso. Se você achar que outras pessoas possam se beneficiar com esse conhecimento, compartilhe este vídeo. Avalie este podcast, né, com um like ou dislike e comenta. Coloque o seu ponto de vista também. De repente você tem uma crença e queira compartilhar conosco, pode ficar à vontade, a casa é de vocês.
Se inscreve no canal, se não é inscrito, e vamos junto, vamos chegar a esse 1000 inscritos. Vamos alcançar esse 1000 inscritos antes do final do ano. Essa é a meta. E para não perder nenhum assunto como este, ative o sininho de notificações e aguarde para os próximos podcasts.